Guerreiros, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesse vídeo algumas reflexões que eu tenho, curiosidades que eu fico aqui matutando, no caso a respeito dos vírus. A gente aprende isso no ensino médio, né? Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Aí a gente aprende que o vírus é um parasita que hospeda células, né? Ele entra dentro da célula, se reproduz, aí a célula morre, aí espalham vários vírus, cada vírus novo, né, passa a hospedar outras células e dessa forma eles vão se multiplicando, etc. A gente aprende normalmente sobre vírus no ensino médio, só que ultimamente eu tenho feito tenho matutado, não sei nem se essa palavra existe, mas feito algumas reflexões sobre isso. Porque veja só, vou tentar explicar para vocês aqui qual que é as minhas dúvidas. Eu já tentei buscar em sites de biologia, quer dizer, em comunidades, grupos. Eu não conheço nenhum biólogo, nem ninguém que pudesse me esclarecer melhor. Então, talvez eu fale um monte de besteira aqui, não sei. Se alguém aqui tiver conhecimento sobre esse assunto, se tiver algum biólogo aqui, alguma pessoa que entenda de microbiologia, essas coisas, me corrija na descrição do vídeo se eu estiver falando besteira. Mas até hoje ainda é uma questão de debate na comunidade científica se os vírus são considerados vida ou não. Por quê? Porque o vírus ele não possui metabolismo tal como a célula, né? O menor indivíduo vivo existente, considerado vida biológica, é a célula, né? Por quê? Porque a célula ela é um serzinho vivo, vamos dizer assim. A célula ela possui as suas organelas dentro dela, né? Organelas, ou seja, é como se fosse um bichinho vivo. Ela, vamos dizer, ela tem um coraçãozinho, um pulmãozinho, um rinzinho, ela come, ela faz suas necessidades, ela se reproduz, ela é um bichinho vivo, uma célula ou uma bactéria unicelular, por exemplo. Ela respira através da mitocôndria, gera energia, se movimenta, se reproduz, se alimenta, faz suas necessidades. É um bicho vivo, uma bactéria. Já o vírus ele é, acho que algumas centenas ou milhares de vezes menor do que uma célula. É como se a célula fosse uma bola de basquete, o vírus uma cabecinha de alfinete, né? O vírus ele é muito menor do que uma célula. E ele é composto do quê? De uma cápsula proteica com um filamento de RNA dentro. Então, na verdade, é basicamente uma cápsula com uma informação genética dentro. Esse vírus ele se agrega a uma célula, né? Perfura a membrana da célula e injeta para dentro da célula aquele filamento de RNA, aquela informação. Aquela informação vai até o núcleo da célula e aquela informação ela se agrega de tal forma no DNA da célula que ela muda a forma da célula operar. A célula, em vez de continuar produzindo as enzimas necessárias para o seu metabolismo, a célula passa a criar novos vírus. Os vírus não se reproduzem de forma sexuada. Vírus com vírus dá outro vírus, não. Eles conseguem enganar o mecanismo da célula para que a célula faça o serviço sujo, para que ela produza mais vírus. E eles vão se multiplicando dentro da célula e quando não tem mais aonde multiplicar de vírus, a célula já nem existe mais, é só uma membrana com um monte de vírus dentro, aquela membrana se rompe e aqueles monte de vírus saem e vão iniciar o processo em outras células. A minha dúvida, que não ficou claro para mim, pelo menos enquanto eu estava no ensino médio, é que se o vírus não é considerado vida, inclusive eu fui dar uma pesquisada nesse assunto, e ainda é um debate. Agora, recentemente, que algumas vertentes da biologia estão começando a considerar o vírus uma forma de vida. Mas até pouco tempo atrás não era considerado vida biológica. Justamente por quê? Porque o vírus não possui metabolismo, ele não respira, ele não se alimenta, ele não faz suas necessidades fisiológicas, ele não tem vontade alguma própria. Imagine uma bactéria. Uma bactéria é um bichinho vivo. Ela está com fome, ela vai em busca da comida. Ela precisa fazer suas necessidades, ela não vai em busca de comida, ela faz as suas necessidades fisiológicas. Ela agora está necessitando de se reproduzir, ela vai em busca do sexo, ela se reproduz. É um bicho vivo, com a sua vontade própria, vamos dizer assim. Porque para você ter vontade própria,
Isso é resultado do metabolismo. O nosso metabolismo é que define os nossos impulsos. Agora eu quero comer, agora eu quero transar, agora eu quero fazer necessidades, agora eu quero... Porque você possui metabolismo, você é um ser vivo. O vírus é apenas uma cápsula com uma informação genética dentro. Ou seja, o vírus, ele não vai em busca do sexo, ele não vai em busca de comida, ele não vai em busca de fazer necessidades, porque não há o que necessidades fazer, ele é simplesmente uma informação genética, ele não é um ser com metabolismo, né? Então a dúvida é, o que é o vírus? Como ele opera? Não é vida, é uma informação genética que a princípio não tem intenções próprias, como uma bactéria dentro de uma lagoa. Bactéria tem as suas... Quando você vê, né, no microscópio uma gota de água, as bactérias, né, é vida. Você vê umas bactériazinhas aqui, aí uma outra vem pra cá, aí uma chega perto da outra, aí elas se separam, aí uma fica puta, e uma briga com a outra, e aí vem duas aqui, estão buscando sexo, outras estão se alimentando de um pedacinho de sujeira. Você vê uma biodiversidade ali, são bichinhos com metabolismo, vivendo suas vidinhas. Agora o vírus não. O vírus é uma informação genética. Então, se o vírus não é vida, ou seja, não tem os mínimos quesitos de metabolismo para poder ter os seus impulsos e buscar por saciar os impulsos, ou seja, viver de forma biológica, como que ele tem a intenção de parasitar células? Como que quando um vírus foi produzido no núcleo de uma célula, saiu dessa célula, quando a célula morre, né, que ela já se encheu de vírus, rompe a membrana, sai um vírusinho novo, espalhado em algum ambiente, aí sai o vírus, ele já vai olha a palavra, agora que vem a palavra, automaticamente ele já vai em busca de uma outra célula. Mas como que ele vai em busca de uma nova célula para parasitar, se ele não tem impulso, ele não tem vontade alguma, ele não tem metabolismo, ele não tem nada, é só uma informação. É como se fosse uma caixinha de fósforo com uma informaçãozinha dentro, não é uma coisa viva para falar, tá nadando lá na vidinha dele, pô, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, né? Ele não busca saciar seus impulsos, porque não há impulsos, é só uma informação. É como se ele fosse programado, é como se o vírus ele não pensa, ele não age por intenção própria, é como se ele fosse simplesmente programado para executar uma determinada tarefa. É como se fosse um nanorobô, é como se fosse uma vida artificial, ou não é nenhuma vida. O que é o vírus? Essa é a pergunta que eu faço. Se alguém tiver algum biólogo aqui puder esclarecer melhor, né? Para mim ainda é muito turvo o que é isso que chamamos de vírus, né? Porque para mim parece que são entidades, eu não consigo usar a palavra ser, né? Porque não considero seres vivos, apesar de agora já haver um debate mais atual sobre isso. Não me parece vida aos moldes normais como a gente conhece. Então, a princípio, eles são programados para executar funções. Ele se agrega a uma célula, enxerta a sua informação, a célula é quem o reproduz, depois os novos vírus automaticamente programados já buscam por outras células. É um animal que não come, não dorme, não faz suas necessidades algumas, não se reproduz de forma normal. Então, para mim, é como se fosse uma informação programada. E eu acho isso tudo muito louco realmente, porque quem o programou, a natureza o programou, qual é a função dos vírus na verdade, né? É muito estranho. Será que os vírus seriam uma espécie de nanorobôs inseridos no nosso meio por alguma inteligência, sei lá? Tô viajando aqui, né? Tô só brincando com vocês, mas é uma informação, é um pedacinho de informação programado. Me parece um nanorobô. Me parece algo que está aí executando um serviço que não é da sua própria vontade, mas é programado, não sei, pelo próprio universo, de forma natural, né? São coisas, eu não digo seres, porque não se classifica normalmente como ser, mas são então coisas ou informações programadas de forma natural, pela própria natureza do universo, ou programadas por algo ou por alguém. Eu não sei, mas fica a dúvida. Um abraço.